Olá, meus amores que me seguem aqui no meu canal do YouTube. Hoje eu tinha que passar por aqui de todo e qualquer jeito para dar uma atualização jurídica. Ontem, no dia 10 de fevereiro de 2022, nós tivemos um dia muito importante para o Brasil acerca da proteção de dados. Vocês já pararam para perceber o quanto o avanço da tecnologia, a digitalização da vida, esse mundo virtual, esse processo que já existia e que foi se acelerando cada vez mais em decorrência da pandemia do Covid-19, como essa digitalização do modo de se viver, né? Pedir comida via um aplicativo, fazer uma compra e utilizar ali uma moeda eletrônica, né? Uma moeda eletrônica, pedir os dados do meu CPF, por exemplo, para fazer uma compra, né? Numa farmácia, num supermercado, numa loja de departamento. De repente, visitar um condomínio, né? E alguns condomínios adotam isso e pedem, por exemplo, que você apresente a documentação de identificação, ou alguns condomínios fazem algo que não é possível fazer pela Lei Geral de Proteção de Dados, que é colocar digital, porque esse dado é um dado sensível, né? Como esse avanço da tecnologia impacta as relações jurídicas, impacta as nossas relações sociais, impacta as relações econômicas, impacta as próprias instituições que compõem o Estado. É exatamente porque nós vivemos na era do capitalismo de dados, ou o que o professor Manuel Castells, no livro Sociedade em Rede, chamou sociedade informacional, né? É o capitalismo da informação, ou o que Harari chama de dataísmo. Vivemos na era dos dados, ou seja, é como se a gente confiasse muito mais na perspectiva algorítmica, como se fosse um dogma, né? Uma religião, como Harari diz, ou no livro Homo Sapiens, o futuro da humanidade, ou nos seres humanos especificamente, né, nas habilidades humanas. Nessa sociedade cada vez mais em rede, que é o livro do professor Manuel Castells, nós, na realidade, damos gratuitamente os nossos dados. Na hora que a gente acessa um aplicativo, na hora que a gente entra num buscador da internet, na hora que a gente acessa nossas redes sociais, nós estamos doando dados. E nesse capitalismo de dados, né, como se costuma dizer, o produto somos nós, seres humanos. Só que, em regra, nós não somos remunerados dentro desse processo do capitalismo de dados, ou do capitalismo informacional, ou do capitalismo do Vale do Silício. Tanto faz aí o teórico e a nomenclatura que vocês queiram utilizar. E por que eu estou dizendo que ontem, dia 10 de fevereiro de 2022, foi um dia super importante? Porque nós tivemos no Brasil a aprovação da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, que eu vou começar a fazer uma série só sobre a LGPD aqui, e fazendo a associação da LGPD com o direito constitucional, com o direito imobiliário, com o direito tributário. Nós tivemos a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, afinal de contas, nessa sociedade em rede, nessa sociedade informacional, nós produzimos dados o tempo inteiro. Nesse momento eu estou produzindo dados aqui, gravando conteúdo para vocês, que vai para uma rede social, assim como vocês, em tudo que a gente faz, tudo que a gente usa no computador, no celular, nas televisões inteligentes, nas geladeiras inteligentes, nós estamos produzindo dados o tempo todinho. Quando a gente coloca uma informação ali no buscador da internet, nós estamos produzindo os dados o tempo inteiro. E muita gente, empresas privadas, lucram muito com os nossos dados. E aí, em 2018, nós tivemos a aprovação da LGPD, e em 2019, nós tivemos a proposta de emenda constitucional, que era a PEC 17 de 2019. A proposta de emenda constitucional 17 de 2019, apresentado à época pelo senador Eduardo Gomes, tinha como intuito transformar a proteção de dados em um direito e garantia individual. Afinal de contas, a nossa representação no ambiente de rede, a nossa representação no ambiente digital tem direitos e garantias fundamentais pré-estabelecidos. O meu avatar, como a gente costuma dizer, tem direitos e garantias individuais. Pois é, pessoal, enfim, tivemos uma pequena interrupção aqui no vídeo, mas voltando. Como eu estava dizendo a vocês,
Nós tivemos em 2019 a apresentação da proposta de emenda constitucional 17 de 2019 pelo senador Eduardo Gomes. Qual era a ideia dessa proposta de emenda constitucional? Era exatamente transformar a proteção de dados em um direito e garantia individual inserido dentro do artigo 5º da Constituição. Porque, como eu estava dizendo antes da nossa interrupção, é que se a minha representação na rede tem direitos e garantias individuais, nada mais do que natural se garantir a proteção de dados como um direito e garantia individual de nós, cidadãos e cidadãs brasileiras, e que dar a esta proteção de dados a categoria de cláusula pétrea. Ou seja, só relembrando, o que é cláusula pétrea? Quando eu não posso ter uma proposta de emenda constitucional tendente a abolir, dentre elas, os direitos e garantias individuais, previstos lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição. Então, a PEC 17 de 2019 visava exatamente inserir a proteção de dados, inclusive no ambiente de redes, no ambiente digital, como direito e garantia individual. E essa PEC também visava inserir, dentro do artigo 22 da Constituição de 1988, quando trata de competência legislativa privativa da União, que só quem pode disciplinar sobre proteção de dados no Brasil fosse privativamente a União Federal. Por que essa preocupação? Porque quando a LGPD, a Lei 13.709 de 2018, saiu, que é a norma geral nacional, alguns estados ou municípios tentaram criar legislações específicas e nós não tínhamos nenhuma disciplina que trabalhava essa questão relacionada. Nós não tínhamos nenhuma disciplina específica que trabalhava essa questão relacionada à proteção de dados como se fosse uma competência privativa da União, exatamente para evitar insegurança jurídica e sobreposição de competências legislativas. Essa proposta de emenda constitucional ela estava tramitando no Congresso Nacional e na data do dia 10 de fevereiro de 2022, na data de ontem, por isso que eu precisava passar por aqui no vídeo de hoje, nós tivemos finalmente a promulgação dessa emenda constitucional. O que era uma PEC, que era a PEC 117 de 2019, foi aprovada no Congresso Nacional, cumprindo exatamente os requisitos da aprovação do artigo 60, votação em 2 turnos, maioria qualificada de 3/5. E ontem, em uma sessão solene, o presidente da Câmara e o presidente do Senado Federal promulgaram essa emenda constitucional, que se transforma agora na emenda constitucional 115 de 2022. Significa dizer que a partir da promulgação da emenda constitucional 115 de 2022, a proteção dos dados nossos passa a ser um direito e garantia individual protegido pela categoria de cláusula pétrea, exatamente para reforçar toda a estrutura da Lei Geral de Proteção de Dados, e também passa a ser de competência privativa da União Federal. Legislar, só a União vai poder legislar de forma privativa, conforme o artigo 22, sobre proteção de dados no Brasil. Foi uma grande vitória, para que a gente tenha cada vez mais a consciência do uso dos nossos dados no ambiente de rede e, mais do que isso, que nossos dados eles sejam protegidos, agora se transformando essa proteção como direito e garantia individual, bem como com que as pessoas, os órgãos públicos, as instituições privadas, as empresas privadas, de forma geral, cumpram as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados no sistema brasileiro. Afinal de contas, a LGPD ela já traz penalidades. Nós já tivemos a criação da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados no Brasil, e a promulgação da emenda constitucional 115 de 2022 veio exatamente robustecer, como categoria constitucional os dados nossos dos cidadãos e cidadãs brasileiros, tanto no ambiente físico quanto no ambiente virtual. Então eu espero que vocês leiam depois a emenda constitucional 115 de 2022,
se liguem, fiquem ligados aí relacionado à acessão dos nossos dados no ambiente das redes, no ambiente da tecnologia, no ambiente dos aplicativos. É importante a gente saber o que é que está acontecendo com os nossos dados, para onde eles estão sendo cedidos. Eu tenho o direito de fazer a exclusão dos meus dados quando eu não dei o consentimento para que eles sejam circulados. E em breve eu vou abrir uma série aqui no nosso canal para falar sobre o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados nas instituições constitucionais, fazendo conexão da LGPD com o direito constitucional, o impacto da LGPD no sistema tributário nacional, fazendo conexão com o direito tributário, e também a LGPD para o direito imobiliário, e fazendo exatamente a conexão entre direito imobiliário e a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse tema, deixa aqui nos comentários para mim, que eu vou ter o maior prazer de responder a todos e todas vocês. Se de repente você tem alguma sugestão de conteúdo que você quer ver por aqui, que eu ainda não tenha falado, deixa aqui nos comentários também. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para ficar ligado e ligadas nos nossos próximos conteúdos. Que vocês se cuidem, né, se protejam aí, porque a gente ainda está passando por uma pandemia, e nos encontramos por aqui num próximo vídeo. Beijos no coração de todos e todas vocês.